Bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja no seu coração e no seu lar. Nesta manhã nós vamos falar sobre o tema Uma Missão Gloriosa. Querido, no capítulo 6 do livro de João, do Evangelho de João, capítulo 6, o verso 38, nós temos essa escritura registrada. Porque eu desci do céu, disse o Senhor Jesus, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. É bom a gente acompanhar as palavras que foram ditas pelo Senhor Jesus para que a gente não embarque nessas canoas furadas que estão por aí. Hoje em dia tem tanta gente dizendo que sabe isso, que sabe aquilo, mas sem consultar as Escrituras Sagradas. Aqui a verdade. A verdade procede de Deus e não há necessidade de inventar nada, é simples, o Evangelho é uma simplicidade e eu vou mostrar isso para você agora. Observe bem como que o Senhor Jesus deixa bem claro, eu vim do céu, da parte de Deus, o Pai, e ele está dizendo que ele veio com uma missão. Vou ler novamente para você observar, olha, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em João 3,16 está lá registrado, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Está vendo? Tem um complemento do versículo, mas eu não vou citar tudo só para você ter uma ideia. E depois eu gosto que você fique na curiosidade e pesquise. João 3,16, para quem ainda nunca leu, vá lá e você vai encontrar a maravilha da revelação divina. Muito bem, querido, então prosseguindo, vamos lá. O capítulo 3, verso 6, o verso 16, está mostrando que Jesus veio do céu. No 3,16, Deus enviou ele. E agora nós vamos levar você a entender a razão que Jesus veio. Deus enviou ele para quem? E por quê? Muito bem, para quem? Nós vamos então para Mateus e você vai ver agora juntamente comigo onde está registrado exatamente para quem Jesus foi enviado. Está em Mateus capítulo 15, o verso 24, diz assim, ó, olha bem. Mas Jesus respondeu, não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem que ele foi enviado? Ele foi enviado para Israel, porque Israel é a nação de Deus. E ela havia se desviado da presença de Deus, desobedecendo ao Senhor no tempo de Isaías, o profeta, 750 anos antes de Jesus nascer. Então Jesus veio e ele veio exatamente por uma ordenança do Pai para resgatar Israel. E isso está registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 19, verso 10. Ele diz assim, eu vim para buscar e salvar o que se havia perdido. O que se havia perdido? A nação de Israel. Ela se desviou das instruções de Deus e começou a andar conforme os seus próprios pensamentos, ainda que utilizando a palavra, mas não tal como o Senhor ordenou, utilizando-a de forma interesseira, fazendo uso da palavra para os seus benefícios próprios, assim como muitos fazem hoje. Estudam a Bíblia, ensinam a Bíblia, mas com interesse próprio. A palavra de Deus não foi escrita nem registrada para isso. Ela foi escrita e registrada para que nós tenhamos conhecimento do Senhor, saibamos como Ele é, qual é a missão que Ele deu a Jesus e por que eu preciso crer em Jesus para ser salvo. Então, Jesus afirmou, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Bom, acontece que Israel rejeitou a Jesus. Essa é a grande questão. E isso está registrado no livro de João. E eu quero deixar com você agora esta palavra para que você tenha entendimento disso. Observe bem. João capítulo 1, o verso 11 e 12 diz assim, ele veio para que era seu, Israel, e os seus não o receberam. Israel o rejeitou.
E foram os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os israelitas, que levaram Jesus à presença de Pilatos e pediram que ele fosse crucificado. Então, essa foi a maior rejeição que Jesus teve na terra até agora. Não que os outros também não o rejeitam, mas essa foi muito triste, foi muito dolorosa. Ele veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí diz o texto: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, se este não quer, então eu vou para quem quer. Não tem um ditado mais ou menos assim? Se você não quer, tem quem quer. E foi exatamente o que aconteceu. Os judeus não quiseram, ele então disse, e isso está registrado para você entender. João capítulo 10, o verso 16. Diz assim, ó, João 10, 16. Eu, assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Verso 15. Ainda tenho outras ovelhas que não pertencem a este rebanho de Israel. Está vendo? Que não fazem parte desse rebanho. Então eu vou agregá-las, vou trazê-las para o aprisco. E essas ovelhas, Jesus estava fazendo referência a todos os gentios, que não tinham nenhum conhecimento da vontade nem das revelações de Deus. Até então, nenhum gentio conhecia Deus, nem a palavra de Deus. Era exclusividade da tribo de Israel, ou da nação de Israel. E agora, esta mesma revelação que Israel tinha, foi estendida às demais nações da terra. E é por isso que Jesus diz, essas ovelhas não faziam parte do rebanho, mas agora elas serão agregadas, e eu serei pastor de todos. Então, querido, aqui está uma revelação extraordinária, mostrando a grandiosa missão do Senhor Jesus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Primeiro os judeus, depois os gentios. Mas, como os judeus o recusou, então o que ele fez? Ele se voltou para os gentios em primeira mão, mas ele não abandonou os judeus. Ele continua assistindo, sustentando a nação, até que passe o tempo dos gentios, então depois Israel será toda remida pelo sangue de Jesus. No capítulo 16 do livro de João, nós temos aqui uma escritura que eu quero também compartilhar com você. O verso 28 diz assim, ó, vim do Pai e entrei no mundo, viu? Ele começou dizendo que ele desceu do céu para fazer uma missão que o Pai havia lhe dado, buscar e salvar o povo de Israel que havia se desviado da presença de Deus. Mas eles o recusaram. Então o que ele fez? Ele se voltou para os gentios, que somos nós. Então a graça dele foi derramada sobre nós. E nós hoje temos a oportunidade de crer nele. Por isso que ele diz, todo aquele que me vê e crê em mim, tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. E aí ele vai dizer, eu vim e voltei para o Pai, está aqui registrado, ó. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o Pai. Só que em João 14 ele disse assim, eu vou e voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também possam estar. Se você crer em Jesus Cristo de todo o seu coração, confessar os seus pecados, o sangue de Jesus te purificará de todo o pecado. Seu nome será escrito no livro da vida e você será contado como uma ovelha do rebanho do sumo pastor chamado Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Amém? Vamos orar. Pai eterno, eu te louvo e te agradeço por esta palavra, que ela desperte os corações a entenderem que horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo, e gracioso é para o homem ou a mulher, ou o jovem ou adolescente, que se volta para ti, ó Deus, e recebe de ti esta bênção gloriosa que é a salvação em Cristo Jesus. Te louvo por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.